Boa noite a todas e a todos, ou boa tarde, né? Ainda o dia não finalizou, estamos meio num período assim que não está nem tarde nem noite, né? Então, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao 8º Seminário dos Direitos Humanos, agora na etapa final do dia, né? Eu sou a professora Rosane Bon, do Departamento de Educação Inclusiva, da Pró-Reitoria de Ensino do IFSU, e vou me autodescrever. Um momento que alguém pediu autorização aqui na sala. Então, eu sou uma mulher cis, fenotipicamente branca, tenho cabelo comprido vermelho, uso óculos com aro incolor e estou com uma blusa verde. E no fundo da minha sala tem uma escada. Eu cumprimento a todos, a todas e a todos, né, os participantes que nos acompanham pelo YouTube, as painelistas desta noite, Raquel Martins Fernandes e Vanessa Gonçalves Silva, do IF Mato Grosso, e as mediadoras Eugênia e Michele, e as intérpretes Alexandra e Felipe. Hoje à tarde, nossa temática, ela versou sobre os 10 anos das políticas de cotas. E agora, na continuidade, seguimos com a temática, né, da violência escolar e direitos humanos, fato, fake e efetividade. Esse momento, né, vou ressaltar novamente, falei hoje mais cedo, mas, de repente, algumas pessoas não assistem a palestra, as lives no mesmo momento. Então, eu quero ressaltar nesse momento especial que marca o encerramento do projeto Conexão no GEDES em conversas desconstrutivas. É um trabalho que veio sendo desenvolvido pelo grupo de trabalho dos núcleos de gênero e diversidade, compostos pelos coordenadores destes núcleos nos campos do IFSU, juntamente com o Departamento de Educação Inclusiva. As atividades do grupo dos NUGEDES em 2021 centraram-se na promoção de debates, de iniciativas, de sensibilização da comunidade acadêmica e do público externo, por meio de lives mensais, contemplando temáticas relacionadas à educação, à diversidade e às desigualdades de gênero. Hoje, culminando com a temática as diferentes formas de violência escolar, com ênfase no bullying. Então, para dar continuidade aos trabalhos, né, dessa noite, eu vou chamar a Eugênia, nossa colega do IFSU, também do DPI, Eugênia Esquife de Oliveira. A Eugênia é graduada em Psicologia pela Universidade Católica de Pelotas, especialista em Psicodrama pela Urcamp de Bagé e em Psicologia Social pelo Conselho Federal de Psicologia. Também é mestre em Ciências Sociais pela UFPEL e psicóloga no campus Visconde da Graça e também colaboradora no Departamento de Educação Inclusiva na Reitoria. Também vou chamar a Michele, que é a nossa colega do campus Jaguarão, licenciada em Filosofia pela Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL, especialista em Leitura e Produção Textual pela UFPEL, em mídias digitais pela URGS, mestra em filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul e professora de filosofia no IFSU, campus Jaguarão. Eugênia e Michele, sejam bem-vindas aqui nessa noite. Passo a palavra para vocês e que tenhamos todos e todas um excelente evento. Obrigada, Rosane. Uma boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui nessa noite, no 8º Seminário de Direitos Humanos, e concluindo, como bem falou a Rosane, o nosso projeto Conexão no GEDES em Conversas Desconstrutivas. Eu vou fazer a minha autodescrição e depois vou apresentar a nossa painelista, a nossa primeira painelista da noite de hoje, a professora Vanessa. Bom, eu sou uma mulher branca, cabelos compridos e castanhos, olhos castanhos, uso óculos, estou vestindo uma blusa de cor preta com detalhes em dourado. Atrás de mim tem uma estante de livros.
Então, eu vou, nesse momento, apresentar o currículo da professora Vanessa, nossa primeira painelista. A Vanessa vai falar durante 25 minutos, e depois nós vamos apresentar a segunda painelista, a doutora Raquel, e ao final a gente vai realizar um debate com questionamentos, vocês podem responder, perguntar, através do chat ou através do nosso formulário de perguntas, tá bem? A professora Vanessa, então, ela é mestra em ensino pelo programa de pós-graduação estricto sensu em ensino pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Mato Grosso, graduada em pedagogia pela Universidade Federal de Mato Grosso em 1999. Com especialização em educação à distância pelo SENAC de Mato Grosso. Servidora do Instituto Federal de Mato Grosso, técnica administrativa. E professora pela Universidade Aberta do Brasil. Então, eu chamo agora, né, a Vanessa, para que ela possa, então, fazer a sua fala. Seja bem-vinda, Vanessa, uma boa noite. Um prazer te ter aqui. Né? E fique bem à vontade, e depois eu entro, então, para a gente chamar, então, depois a Raquel para fazer a fala dela, tá bem? Ok, Eugênia, muito obrigada, agradeço o convite. Eu, a princípio, vou me autodescrever. Sou uma mulher branca, olhos castanhos, cabelos claros, estou utilizando óculos. Então, uso uma camiseta, uma blusa verde colorida, e ao meu fundo tem um armário e uma parede branca com uma listra verde. Então, eu quero agradecer a todos e todas, né, pelo convite, pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui para esse bate-papo, né, para a gente conversar um pouquinho sobre um tema que é muito pertinente aos nossos dias de hoje, a vivência, ao cotidiano da escola. Então, nós estamos falando com estudantes, nós estamos falando com docentes sobre uma realidade que não é nova, que ela vem sendo discutida há anos. Desde a década de 70, a gente já tem nomeado este fenômeno bullying. E nós precisamos conversar um pouquinho sobre de que forma o bullying, ele, juntamente com violência escolar, ele promove essa violação de direitos humanos. E por isso nós estamos aqui hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre essa realidade que muitas vezes tem sido silenciada e banalizada dentro dos nossos ambientes educativos. Eu gosto de iniciar, quero começar essa fala, com a fala da pesquisa que nós fizemos, em que uma estudante que era bolsista do nosso grupo de pesquisa, que participou deste momento de entrevista com os colegas dentro do campus, quando nós começamos a fazer o diagnóstico de como estava a questão da violência no ambiente escolar, como estava a questão do bullying, né, e como todas essas violações perpassavam, a gente detectou a questão da invisibilidade dessa violência. Então, a estudante, ela relata que ela já havia presenciado o bullying, mas ela não sabia nomear, né? Ela não sabia que aquelas ações eram práticas de bullying, que as pessoas sofriam bullying e ficavam caladas por medo. E que nos resultados da pesquisa, era detectado que na escola tinha bullying sim, né? E quando ficou sabendo que existia o bullying, a pergunta tá aqui os resultados, a gente está fazendo o quê? Então, existe um bullying dentro da instituição, e o que está sendo feito para realmente combater esse mal? O que tem para fazer? Não sabia que tinha. Se puder voltar só um minutinho. Então, não sabia que tinha. A estudante estava há 4 anos e não tinha visto. Ela não tinha, que tinha tanta gente sofrendo de bullying e sem a gente perceber e sem notar essas coisas. Então, eu quero começar com essa fala, realmente para a gente perceber que muitas vezes o professor está em sala e não percebe que é um fenômeno que tem acontecido, os estudantes não têm percebido que os colegas têm sofrido dessa violência, e é uma realidade que a gente precisa conhecer para combater. Então, é uma invisibilidade que precisa ser notada, tá? Então, é essa fala que eu quero iniciar
para que nós possamos, pode passar, por favor, para que nós possamos não ficar apenas com essa imagem, né, desse assédio, dessa violência, que aqui nós compreendemos essa figura como um bullying, de um aluno intimidado por um ou demais estudantes, né, então sendo pressionado, sendo ofendido, sendo diminuído, sendo xingado, e a gente precisa realmente entender, diferenciar então o que é bullying. A gente vive numa sociedade em que, em forma de brincadeira, a gente caracteriza tudo como bullying. Então, uma brincadeira que é feita entre familiares, e a gente minimiza, banaliza os efeitos, muitas vezes agressivos, né, que o bullying ele traz ao estudante, à vítima dessa violência. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o bullying. Então, existe uma lei que foi criada em 2015, que chama-se Programa de Combate à Intimidação Sistemática, que é o bullying. Então, o bullying ele é uma intimidação sistemática. Ele é conceituado como um ato de violência, que pode ser físico, psicológico ou simbólico. Muitas vezes nós ficamos com aquela imagem dos filmes americanos, em que os estudantes colocam a cabeça do outro dentro do vaso, que eles têm a violência física. Eu não sei a realidade do instituto de vocês, mas aqui a gente não percebe essa violência física nem nos resultados da pesquisa, sendo evidenciado de forma que nos chamem atenção. Mas a violência psicológica e simbólica, ela sim está presente no nosso cotidiano e que muitas vezes nós não percebemos ou fazemos vista grossa a esse tipo de problema. Então, ela acontece de diversas formas. Ela também, a gente vai classificar esse bullying como algo intencional e repetitivo, que ele acontece sem motivo evidente. Então, o que vai diferenciar o bullying de outros tipos de violências é a intencionalidade e a repetição. Então, uma situação que ocorreu uma vez em que não aconteceu novamente, a gente não classifica e não caracteriza como bullying. Porém, essa questão da intencionalidade e da repetição, e principalmente por não ter motivo aparente, ele sim é o que diferencia o bullying de outros tipos de violência. Ela pode ser praticada por um indivíduo ou um grupo contra uma pessoa ou mais. Tá? Então, pode ser individual ou pode ser nos grupos. O objetivo, né, dessa pessoa é intimidar o próximo, agredir, causando angústia à vítima, e principalmente uma das características é essa relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Então, nós temos as partes, né, que são ali, normalmente a vítima do bullying, ela é mais fraca fisicamente, ela é mais fraca psicologicamente, ela tem as emoções um pouco mais sensíveis, e quando o bully, né, que é o violento, que é o agressor, ele percebe essa situação, ele cria muitas vezes esse roteiro, ele cria normalmente esses contextos para que essa violência ainda continue sendo praticada, que ela continue acontecendo dentro do ambiente coletivo. E a gente entende que o espaço educativo, ele é um espaço que deve primar pela igualdade, pelo respeito, e isso se perde quando a gente evidencia esses atos de incivilidades que acontecem através do bullying. Tá? Podemos passar? Então, a gente pode dizer, né, uma das variações ali dessa violência sistemática, então, quando tem essa intimidação, a gente pode dizer que acontece, né, o assédio, a opressão, o domínio, as questões vexatórias, de constrangimento, de injúria, para desmoralizar a pessoa, desvalorizar, hostilizar, depreciar, perseguir, intimidar, provocar, ameaçar, ofender, atormentar, tiranizar, abusar, excluir, ridicularizar, fragilizar, estigmatizar e aterrorizar. Então, nós podemos dizer que essa é uma violência em que ela tem essas características, né? De realmente de opressão e de provocação, de assédio.
Então, nós precisamos entender que ela tem um sentido bem amplo, tá? E que nós precisamos tomar cuidado com essa banalização de todo esse sentido que o bullying tem na variação do seu termo. E eu quero falar um pouquinho, pode passar, por favor? Dentro da pesquisa que nós fizemos, nós classificamos o bullying dentro do que a legislação trata, né? A lei da intimidação sistemática do bullying. Então, aqui, a gente vai entender que nem toda a violência é bullying, mas todo bullying é uma forma de violência. Então, nós colocamos aqui que o bullying ele acontece nessas 3 vertentes que nós já falamos. A física, né, que é a questão da agressão, do beliscar, do chutar. A psicológica, que são as pressões que são feitas quando o aluno ele é intimidado, quando ele sofre a violência por sua orientação sexual, por sua aparência física, por cyberbullying. Então, tudo isso aqui perpassa pelo bullying e pela violência escolar, tá? Então, ela tem um sentido bem mais amplo, tá? que a gente pode relacionar a violência física, né? A violência psicológica e a violência simbólica, que são as brincadeiras, né? Aquelas questões que muitas vezes, eu só estava brincando, e você ofendeu a pessoa por conta da sua cor, do seu credo, do seu gênero, a questões de sua orientação sexual. E a gente precisa também entender que essa questão de esconder materiais, de rasgar caderno, esconder lápis, jogar fora, se apropriar de dinheiro. Então, esses danos materiais também é uma forma de bullying. E existem alguns bullying, alguma forma de violência, perdão, que a gente precisa tratar também como tal, né? Que é a violência racial e a violência sexual. Então, nós precisamos, dentro desse contexto todo, entender que existem alguns tipos de violência que são caracterizados, que têm legislação própria e que precisam ser tratados como tal. Então, a gente vai utilizar a questão do racismo, né, da violência sexual, como tal. Então, a gente pode começar uma investigação ali na escola como bullying e essas questões elas irem tomando uma proporção e atendendo a outras legislações e atendendo a outros tipos de infrações que acontecem com esse tipo de violência. Então, que a gente deixe bem claro que o bullying ele é algo que é amplo, que ele tem a sua especificidade, a sua particularidade, mas que ele é uma violência. Mas que fiquemos claro também que nem toda violência realmente vai ser bullying. Tá? Então, a gente precisa tratar e dar nome a essas violências e a gente realmente se apropriar desse termo, conhecer o que a legislação fala, problematizar sobre isso e, principalmente, dentro do espaço educativo, dentro da instituição escolar, a gente precisa trazer esses assuntos e trazermos esses tipos de violência para realmente discutirmos e nos apropriarmos dele e sabermos diferenciar, para que não fiquemos assim, gente, hoje tudo é bullying, a gente não pode mais brincar porque é bullying. Então, a gente entendeu, é sistemático, ele é repetitivo, ele tem essa intencionalidade, é bullying, sim. Então, nós precisamos conhecer para combater. As pessoas que praticam, né, que estão envolvidas dentro desse contexto de bullying, pode passar, por favor? Nós temos, acho que precisa de mais um enter. Nós temos as pessoas que estão nesse cenário. A vítima, o bullying, que é o valentão, que é o que pratica a ação, e o espectador. Então, aqui, nós temos esse conjunto, né, de pessoas que estão participando desse movimento e cada um tem o seu papel. Eu quero falar brevemente sobre as ações e sobre a condição de cada uma dessas pessoas que compõem esse cenário. A vítima de bullying, normalmente, tem baixa autoestima, tem as suas características físicas diferentes, normalmente, né? Recebem as brincadeiras por conta da sua altura, do seu peso, algum tipo de deficiência física. Tem a inteligência acima da média ou dificuldade de aprender. Então, aquele que muitas vezes está chamando como nerd, o outro que muitas vezes tem outros nomes pejorativos com relação ao seu processo de aprendizagem. Pertencem a diferentes grupos sociais, culturais, étnicos e de gênero,
questão da diversidade sexual. Normalmente são mais crédulos, ingênuos, imaturos, fisicamente mais frágeis. Então a gente tem identificado muitas vezes que essa é uma situação em que a pessoa ela se torna, né, a vítima ali dos bullying. Pode passar, por favor? E quem são os autores? As características que alguns deles apresentam: predisposição para desrespeitar regras, ausência de sentimento de culpa. São pessoas que normalmente sofreram maus tratos na família, né? Físico ou emocional. Tem modelos vivenciados em casa que levam a alcançar objetivos pela força e pela pressão emocional também. São aqueles que têm uma facilidade muito grande, né, de praticar a tipo de violência psicológica. São tipicamente popular, envolve-se em comportamentos antissociais, vê sua agressividade como qualidade, geralmente é mais forte do que o seu alvo, sente prazer e satisfação em dominar. Normalmente tem algum tipo de hiperatividade, impulsividade, distúrbios comportamentais e baixo desempenho escolar. E principalmente, podem ter sido vítimas de bullying e praticam com quem julga inferior. Então, a gente tem visto vários estudos em que apontam que normalmente aquele que é o bullying, que é o autor do bullying, ele foi vítima do bullying também. E agora nós temos os espectadores. São aquelas pessoas que não sofrem nem praticam bullying. Elas convivem com o problema e se omitem por medo ou insegurança. Eles têm medo de, quando eles presenciam esse abuso, eles se sentem ameaçados e não falam, ficam com esse medo porque temem ser a próxima vítima. Então, muitas vezes se calam. São cúmplices da situação, tornam-se mais insensíveis ao sofrimento alheio e vigora a omissão e o silêncio. E a gente entende e fala assim, mas eu não fiz nada. Então a gente vai entender, vai discutir um pouquinho sobre a importância da comunicação como combate a esse tipo de violência, como combate ao bullying. Então, como é importante aquele que presenciou se posicionar, aquele que tem sido vítima se posicionar, como é importante a gente tratar desse assunto para empoderamento desses estudantes, para que esse medo e essas barreiras realmente sejam vencidas e sejam transpostas. E o que acontece? Então, quando a pessoa é vítima de bullying, como que elas se sentem, né? O medo, a angústia, o isolamento de colegas. Muitos desenvolvem a depressão e até mesmo cometem suicídios. Então, docentes, colegas, quando a gente começar a perceber que tem algum colega que está ficando muito isolado, que está ficando muito sozinho, que tem apresentado algum tipo de tristeza, que tem demonstrado algum tipo de angústia, é importante a aproximação desse estudante até a gente conseguir identificar que tipo de apoio, que tipo de situação ele que tipo de apoio precisa e que tipo de situação ele tem vivenciado. Por isso que é importante desse olhar de sensibilidade aos estudantes. E muitas vezes a gente julga, mas isso não dá nada não, isso não acontece. Eu quero trazer a imagem de 2 adolescentes mato-grossenses, isso aqui, eu acredito que se vocês procurarem, né, na cidade de vocês, vocês vão encontrar esse tipo de notícia. Então, um menino de 12 e uma menina de 17, que foram vítimas, né, que tiraram a sua própria vida por não aguentarem a pressão de serem vítimas desses maus tratos, dessa situação vexatória que foi praticada pelo bullying. Então, é uma situação real, é uma situação que está aí e que a gente precisa olhar para ela com mais clareza. Nós percebemos, né, que esses estudantes, antes de chegarem a esse ponto, eles dão alguns sinais. Eles demonstram algumas situações em que eles têm vivenciado de tristeza quando eles perdem a vontade de ir para a escola. Normalmente, quando está perto do horário de ir para a escola, sente dor de cabeça, tem mal-estar, né? Ele pede para trocar de escola, ele pede para não ir para a escola, não quero ir hoje, me deixa ficar em casa. Começa a apresentar um baixo rendimento escolar. E se a gente, né, isso aqui é a questão também dos pais e dos professores perceberem que está voltando com livros rasgados, com materiais estragados, roupas muitas vezes
sujas ou rasgadas, que com um comportamento atípico é interessante a gente se atentar para essas situações e mudança de comportamento. E nós temos também a questão desse abandono dos estudos. Muitas vezes vem para a escola, mas não se concentra, realmente o rendimento é outro. Então nós precisamos nos atentar a alguns sinais em que nos são dados e a gente precisa olhar, né? A gente precisa conversar sobre. E essas consequências? A gente já percebe aqui o rendimento escolar, a evasão, a dificuldade de atenção, de concentração nas atividades, a depressão, transtornos de ansiedade, estresse, a questão suicidas que a gente já falou, e estudantes que tem a variação e alteração do humor, que ficam muito estressados, que demonstram, né, que eram alunos que antes eram sorridentes, que antes conversavam e hoje ficam mais irritadiços. Por isso que é importante aos pais e à comunidade escolar se atentar a esses problemas e essas mudanças de comportamento. Ok? Podemos passar? Só que, como a gente falou, nem tudo é bullying, né? Então, como eu já disse a vocês, que quando as agressões elas são repetitivas e intencionais, é bullying. Quando não tem esses motivos concretos, é bullying. E a gente percebe também que as agressões elas são casuais, né? Quando elas são casuais, foi um episódio que aconteceu, um desentendimento de momento, e logo esses jovens, essas crianças, eles estão brincando novamente. Então foi um fato isolado, uma situação atípica e que já foi resolvido. Então, quando há um sentimento de brincadeira, que a criança, né, tem alguns apelidos que as crianças, elas até crescem sendo chamadas por eles e se identificam, que ela se diverte com a brincadeira, mas precisa haver realmente essa disposição de realmente perceber que a criança está envolvida com a brincadeira, que ela não está aceitando algum tipo de violência para ser aceita. Por isso, né, o jovem ali, ele está aceitando, está rindo junto para que ele, se eu falar que eu não gostei, eles vão me excluir do grupo. Então, precisa realmente ter esse entendimento de que esse jovem, ele está se divertindo e não fazendo aquilo para ser aceito socialmente. Tá? Então, esse olhar precisa ser feito. Eu trouxe essa imagem para falar um pouquinho sobre, eu não sei se vocês conhecem Procusto, um mito, né? E eu gosto muito de trazer este elemento da mitologia em que trata-se de um homem que, segundo, né, a mitologia, que as pessoas, para passarem pela sua deitar na sua cama. E essa cama era da medida de Procusto. Então, aqueles que tinham aquelas pessoas que são menores do que a cama de Procusto, eles eram esticados até que eles coubessem naquela cama. Então, o que muitas vezes nós temos hoje? A questão da intolerância, das pessoas não aceitarem as diferenças, não aceitarem que as pessoas não são da mesma medida, não têm os mesmos pensamentos, não têm as mesmas histórias de vida que nós temos. Por isso, é importante que a gente respeite e valorize aqueles que são diferentes de nós, para que nós não tenhamos ações de Procusto de tentarmos medir as pessoas com as nossas medidas. Isto é uma das primeiras ações, é um dos primeiros entendimentos que nós precisamos ter enquanto cidadãos, é de entender que nós somos diferentes e que as nossas diferenças é o que torna o que nós somos, é o que nos constitui. Então a gente precisa realmente evitar essas ações de Procusto na nossa vida, né? A gente precisa realmente combater essas diferenças. E a gente tem, de que forma que nós podemos fazer isso? Nós precisamos entender que a própria Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles já nos amparam esse direito de que nós precisamos ser respeitados, de que nós precisamos ser valorizados. Pode passar, por favor? Existe toda uma legislação que fala sobre a importância de tratarmos essa questão da violência. Eu trouxe 3 apenas, né, para a gente poder conversar, que é a lei que eu já falei, 13.185 de 2015, que é a que estabelece o programa de combate ao bullying.
Tem a lei que institui no Brasil o Dia do Bullying, 7 de abril, foi quando aconteceu aquele episódio no Rio de Janeiro em que o estudante entrou na escola, né, e que ele era vítima de bullying e acabou matando alguns dos seus colegas. E agora esse aqui é para a instituição de ensino, que existe desde 2018 em uma lei em que inclui a responsabilidade de escola para a promoção de medidas de combate ao bullying. Então, a escola também precisa estar atenta a esse movimento. E qual é o papel da escola? Então, aqui eu quero dar fala a alguns estudantes. Então, o que é a escola? O que compete à escola a fazer? Que papel a escola deve desempenhar? Então, o assunto deve ser, segundo uma estudante, né, de 16 anos, que ele deve ser amplamente discutido através de palestras, rodas de conversa e também criar um mecanismo em que o aluno possa falar sobre o bullying que sofreu e se sinta seguro para fazer isso. Próximo. É discutir abertamente sobre o tema com os professores, principalmente sobre raça, ideologia de gênero, orientação sexual, saúde, discutir abertamente com argumentos que não sejam preconceituosos e conservadores. Então, é até uma questão de que a escola precisa promover e dar essa voz ao estudante. Não simplesmente, nós vamos fazer um projeto e a escola que encaminha, né? Então, precisa ser uma construção junto com os estudantes para que tenham esse olhar e essa visão deles, tá? Para que eles possam nos auxiliar a esse tipo de diálogos. Pode passar o próximo, por favor? Nós temos a necessidade de formação continuada com os professores. Então, nós precisamos trabalhar a questão da valorização do ser humano, da dignidade humana, valores, identidade, diversidade cultural, pensando na transversalidade desse tema e sua aplicabilidade em todas as áreas do conhecimento. Então... Vanessa, desculpa te interromper, eu não sei se tu percebeu que tu tá sem a tua câmera tá fechada, eu não sei se a tua internet tá fraca. A minha internet caiu um pouquinho a conexão, voltou agora? Voltou. Mas o áudio, você está ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Ok. Desculpa, pessoal, não havia percebido, deu um pico de energia aqui, mas voltou rapidamente. Então, aqui, nós precisamos, então, trabalhar essas situações como esses mecanismos de resistência. Eu gosto de trazer muito essa questão que Sertor nos diz, que esse mecanismo de resistência é uma forma dos mais fracos usarem da sua inventividade para inverter a lógica do dominante. No caso do bullying, a vítima se empoderar numa espécie de neutralização às investidas do agressor. Esse processo de reinventar o seu cotidiano e driblar as mazelas do bullying podem ocorrer através do empoderamento das vítimas, que conseguem buscar forças e apoios em uma rede estabelecida dentro do espaço escolar. Então, aqui é o lugar, aqui é a forma, e a gente tem a questão do protagonismo juvenil como uma dessas formas de invertermos essa lógica, esse pensamento dominante, em que eles contribuem com esses desafios, né, tanto individuais quanto coletivos. Só que eles não acontecem de forma natural. Eles precisam desse incentivo, né? Então precisa ser proporcionado esse espaço dentro da escola, para que eles possam desenvolver, então, a sua criatividade e capacidade de invenção e de criação. Pode passar, por favor. E uma das formas que nós encontramos dentro do projeto que a gente tem desenvolvido, que foi uma das formas que os estudantes trouxeram, ajudaram na construção, que a gente até convida vocês depois também, quem quiser participar conosco, baixar o aplicativo do Viva Feliz Bullying Não. Então, ali a gente tem materiais de orientação, a gente tem pesquisa que tem sido feita para a gente entender como é que está isso espalhado no Brasil. Então, tem todo um material que os estudantes, dentro desse seu processo ali de empoderamento, né, dentro desse lugar de fala que eles tiveram, eles nos auxiliaram nessa construção desse material, que a gente convida, então, todos vocês a conhecerem. Então, aqui tem... Entrando, né, no Play Store de vocês, no Google, vocês possam baixar, conhecer um pouquinho sobre esse trabalho que tem sido desenvolvido no Instituto Federal de Mato Grosso, através do grupo de pesquisa de Humanidades e Sociedade Contemporânea, né, que é o que nós fazemos parte, e que a gente tem desde 2017, a gente tem discutido essas questões, a gente tem estudado, a gente tem se debruçado essas problemáticas,
Isso é o que nós temos trabalhado ultimamente dentro desse aplicativo. Então, não é uma construção dos professores, dos adultos, né, da escola. Foi uma construção que veio dos estudantes dentro do ambiente escolar e eles têm toda essa autonomia para nos auxiliar. E eu quero dizer assim que isso, digitem, né? Aqui tem as orientações de quem quiser conhecer um pouquinho mais, participar conosco. Então, essa é uma luta que ela não se esgota, que envolve a formação docente para uma formação mais humana, na qual não se perde de vista a humanidade dos seres passantes pelo cotidiano escolar. Fala da conexão entre os seres, que não somos sozinhos e somos interdependentes. Por esse motivo, não podemos perder a compaixão, pois se a perdemos, perderemos a capacidade de se incomodar com o sofrimento alheio. E os incômodados são capazes de mudar o mundo. Então, que essa seja uma problemática que realmente nos incomode, que a gente realmente fique nessa ânsia por nós resolvermos esse problema para que a escola realmente seja um lugar de respeito e de violência não. Eu trouxe, eu não sei se a gente conseguiria assistir um videozinho, que se depois no final da fala da Raquel a gente puder assistir, tá? Então é importante, pessoal, dentro desse diálogo que nós estamos tendo hoje, a importância da inclusão da educação em direitos humanos como uma estratégia de enfrentamento à problemática. Então, quando nós tivermos esse tema realmente sendo debatido e discutido dentro dos nossos espaços educativos, a gente vai conseguir melhorar e problematizar esta questão dos comportamentos de bullying dentro do nosso espaço, todas as violências e violações de direitos contra a pessoa humana, com a possibilidade de intervenção no cotidiano escolar, que é importante que parta da atuação dos próprios estudantes, como eu falei, né? Para que a gente evite e minimize esses impactos de ações prucostianas dentro desse nosso ambiente. Então, que nós tenhamos, pessoal, um pouco mais de educação baseadas em princípios dos direitos humanos, que nós tenhamos mais gratidão e mais empatia dentro dos nossos espaços educativos. Aí tem o referencial, que quem quiser depois, né, a disponibilidade do material, e eu agradeço, deixo meus contatos, e depois a gente pode voltar um pouquinho, né, para trocar um pouco mais de ideia. Caso vocês tenham algum questionamento, eu estou à disposição de vocês. Muito obrigada, agradeço a oportunidade e o espaço. Obrigada, Vanessa, excelente exposição. É um prazer, né, te escutar e esse trabalho maravilhoso que vocês desenvolvem, né, reunindo assim, né, o ensino, a pesquisa, a extensão, a criação desse aplicativo, né, que já nos foi apresentado e agora está sendo apresentado aqui para a nossa comunidade acadêmica, como um processo assim criativo, né, e dos alunos do IFE Mato Grosso, e que com certeza nós vamos estar aqui divulgando esse trabalho, aplicando essa pesquisa aqui junto aos nossos estudantes do IFSUL. Tenho certeza que vai ser um sucesso, né? Então, agora nós vou passar a palavra para a mediadora Michele, para ela estar apresentando a nossa segunda painelista, a Raquel, que vai dar continuidade a essa excelente fala da Vanessa e falar um pouco mais focada agora nos direitos humanos, né, Vanessa? E vamos continuar, então, essa bela exposição para depois passarmos ao debate. Michele, boa noite. Boa noite a todas e todos, boa noite, Eugênia, boa noite, Vanessa, parabéns pela exposição, achei fantástica essa ideia de unir, de tratar o bullying como uma questão de direitos humanos, né, que dá mais um peso para essa questão tão importante. Bom, para quem está assistindo, boa noite, eu sou Michele, professora, como já foi apresentada, professora de filosofia do campus de Jaguarão. Eu sou uma mulher fenótipa, sou uma mulher branca, tá? Eu estou usando, tenho olhos castanhos, cabelos compridos castanhos, estou usando óculos redondos com aro escuro e fone de ouvido na cor azul.
Bom, então, imediatamente agora, eu vou convidar a Raquel, a doutora Raquel, para entrar na sala. A doutora Raquel Martins Fernandes, então, ela é pós-doutora em Psicologia Social pela Universidade Federal da Paraíba, possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Mato Grosso. Atualmente é professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, campus Cuiabá, Bela Vista, e do mestrado em Ensino e Associação Ampla, UNIC e FMT. Prezada Raquel, seja muito bem-vinda e eu vou lhe passar imediatamente a palavra. Boa noite, estão ouvindo? Sim. Boa noite, pessoal. Quero ver aí nos comentários quem gostou da palestra da Vanessa. Coloca aí a hashtag bullying não, que nós vamos falar dos direitos humanos, mas eu quero ver aí nos comentários o que vocês acharam da palestra da Vanessa, quem vai baixar o aplicativo Viva Feliz Bullying Não. Estamos aqui entre estudantes, servidores, não é mesmo? Pessoas de vários lugares do Brasil, que eu já vi aqui nos comentários. Nós tivemos com o pessoal do Campus Lajeado no sábado e os estudantes baixaram o nosso app imediatamente. Quero ver quem aí vai baixar o nosso app, fazer uso do nosso app e divulgar o nosso app. É só colocar lá na Play Store ou no iOS, Viva Feliz Bullying Não, que você já encontra o nosso aplicativo. É uma forma de você se engajar conosco numa perspectiva de combate ao bullying, na luta dos direitos humanos. Eu gosto, assim, de dizer que não adianta nada a gente ficar ouvindo um monte de coisa e não poder fazer alguma coisa para mudar o nosso planeta. Eu ainda acredito que nós podemos viver cada dia melhor, ainda acredito no amor, numa cultura de paz. Então, hashtag Tamo Junto, quero ver aí os comentários, perguntas para a Vanessa, perguntas para mim. Quero desejar a todos uma noite feliz e vou me descrever, então. Eu sou uma mulher cis, negra, de pele parda, cabelos alisados castanhos, olhos castanhos. O fundo aqui da minha parede é rosa. A minha luminosidade deu uma sombra aqui que eu não gostei e estou de óculos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Agradeço a Rosane o convite, né? Eu agradeço a todos do IFSul que eu tenho conhecido nos últimos meses, pessoas maravilhosas, engajadas aí na luta pelos direitos humanos, né? Então, hashtag Tamo Junto, né? Agradeço a Eugênia, a Michele, a todos que estão aqui presentes na sala, Mariana conduzindo os slides, já pode colocar para nós, por gentileza. Eu não estou vendo aqui, não sei se você já está projetando, dê um feedback. Agradeço aos nossos intérpretes que estão aqui nos auxiliando nesse momento, inclusive, e Raquel, a gente está tentando apresentar, tá? Está tendo um probleminha técnico, mas fica à vontade que daqui a pouco a gente consegue. Ótimo, ótimo. Se tiver algo que eu possa ajudar, eu já vou falando então, tá? Mas, enfim, nesses momentos iniciais, eu quero interromper essa minha fala bem motivada e alegre para fazer um minuto de silêncio, em condolências a todos que se encontram em luto, né? Nós aí nesses últimos 2 anos passamos período em que cada um de nós teve um momento de dor, onde perdeu alguém querido no contexto da pandemia, e nós, em Mato Grosso, a comunidade acadêmica de pesquisa está em luto, pois perdemos 2 grandes pesquisadores nessa última semana, inclusive uma professora do nosso programa de mestrado em ensino, que é em cooperação entre o IFMT e a UNIC, que é uma universidade particular, a professora Cleonice Fernandes, a quem eu quero agora em memória honrá-la pela luta enquanto mulher negra, pela inclusão, né, das mulheres na educação, faleceu de câncer, e o professor José de Souza Nogueira, conhecido como Paraná, da área de física, que
também atuava na pós-graduação, na física ambiental, defensor aí, né, do meio ambiente, também um professor negro, e que também faleceu agora recentemente, né, professor da UFMT. Então, nesse momento, eu estendo as condolências a todos que nesse momento sofrem e que possamos reunir as nossas forças para continuar lutando pela dignidade da pessoa humana, né? Se nós permanecermos aqui, é porque ainda tem um sentido, ainda tem algo que podemos fazer em prol de todos que ficaram nesse planeta. E aí eu quero também externar aqui a minha alegria agora, nesses 10 anos, né, de cota, como foi celebrado hoje à tarde, como estamos celebrando hoje, como estamos também celebrando toda essa luta pela inclusão, né, para uma educação inclusiva. Eu quero mencionar aqui que nessa semana tivemos aí uma notícia muito boa, né, 2 egressos do nosso programa de mestrado, que foram alunos oriundos de cotas, alunos negros, foram aprovados no doutorado, programa de doutorado. A Suenil Salles, que foi natural de Poconé, quilombola, foi aprovada no doutorado em educação na Federal de Mato Grosso, e o Gilson Pequeno da Silva, que inclusive foi meu orientado, foi aluno cotista, sofreu bullying, falou sobre bullying e sexualidade, né, um aluno negro também, e que nessa semana tivemos a notícia que ele também foi aprovado num programa de doutorado, né, na Universidade Federal de Uberlândia. Eu faço menção a isso porque as políticas, né, de inclusão, elas têm a sua efetividade. Então, é um fato para celebrarmos hoje e mostrarmos a efetividade das políticas afirmativas. E estou muito feliz também, compartilho com vocês, porque hoje também Bruna Pinheiro, minha orientada no programa de mestrado, foi aprovada, né, na sua pesquisa de mestrado, e ela versou sobre o aplicativo Viva Feliz Bullying Não. Ela falou sobre o protagonismo jovem no combate ao bullying e na luta pelos direitos humanos através do aplicativo, e ela foi aprovada com louvor, uma aluna também oriunda de cotas, né, uma mulher negra, jovem, que despontou-se enquanto pesquisadora, ao ponto da integrante da banca, a professora Antônia Piconel, que é da Universidade Salamanca da Espanha, convidá-la para continuar os seus estudos num processo de doutorado na Espanha. Então, nós ficamos felizes e eu quis dar essa notícia para celebrar esse momento que nós estamos vivendo de inclusão neste evento que encerra, né, um contexto de construção e desconstrução do pensamento sobre a inclusão, e que celebra também aí os 10 anos, né, das políticas afirmativas. Então, política afirmativa é algo que está desde a história da antiguidade clássica, através do conceito de justiça de Aristóteles, né, que a igualdade, nós precisamos igualar os desiguais, então existe uma proporcionalidade no conceito de igualdade para que haja inclusão, e que modernamente, né, nós temos aí as ações afirmativas preconizadas, né, pelos autores contemporâneos, modernos e contemporâneos, e que a ação afirmativa também, ela não é simplesmente garantir o acesso, mas também a permanência e êxito, e nós vamos falar um pouco sobre isso, então, também na prática. Aí o primeiro slide, né, vocês tem um slide com a logo do evento, que tem cores esverdeadas e brancas, mãos para cima, né, escrito Terceiro Seminário de Direitos Humanos, o meu nome, Raquel Martins, PhD em Psicologia Social, e o tema que é Violência Escolar e Direitos Humanos, Fato, Fake e Efetividade. Eu quero convidar vocês a uma reflexão sobre essa temática, fato, fake e efetividade, exatamente porque há muitos discursos contrários, né, nesse contexto que nós vivemos de muita vociferação, em que
isso compromete a efetividade dos próprios direitos humanos. Então, é importante entendermos algumas coisas. Vanessa já introduziu, né, através do conceito de bullying e violência, alguns conceitos específicos, né? E nós temos também no primeiro slide a logo do nosso grupo de pesquisa, que é o Grupo de Pesquisa em Humanidade e Sociedade Contemporânea, do IFMT, que é um grupo de pesquisa o qual eu lidero desde 2008, juntamente com o professor Felicíssimo, também da área de filosofia. E, mais uma vez, Vanessa, agradeço por estar junto contigo novamente num momento como esse, né, como painelistas. Vanessa e eu, várias vezes, já estivemos juntas, né, nesse processo de formação e interlocução. Então, uma satisfação estar contigo e na pessoa da Vanessa, eu agradeço a todo o grupo de pesquisa, porque tudo que nós temos realizado até aqui só tem sido possível com a cooperação de todos. Então, podemos passar para o próximo slide, que vai falar sobre bullying e direitos humanos, exatamente essa relação necessária de elucidarmos aqui. O bullying, como vocês viram com Vanessa, ele é uma violência escolar que ela tem uma tipificação, mas ela tem uma raiz em outras formas de violência que estão na nossa cultura, né? Então, o bullying é tipificado por essa sistematização de atos violentos que levam à exclusão de um indivíduo, e ele ocorre entre pares, então, né, no contexto de uma sala de aula, né, entre os estudantes. Pode ser num clube, numa igreja, numa associação também, entre os iguais. E ele acaba levando o indivíduo que é vítima a se isolar socialmente. O cyberbullying, pior ainda, porque a dificuldade de se mostrar quem é o agressor, né? O agressor, ele não se mostra, né, efetivamente no cyberbullying, então ele acaba ganhando uma proporção muito maior. Mas alguém que pratica este ato violento, muitas vezes ele está simplesmente reproduzindo conceitos que culturalmente já são, de alguma forma, denunciados pelos direitos humanos, né, de uma forma geral, e que traduzem, às vezes, lastros culturais com formas de relações que já estão desatualizadas, né, se podemos dizer assim, se contextualizarmos a luta pela inclusão, tanto na educação como na sociedade como um todo. Mas, enfim, os direitos humanos, eles são a expressão do relacionamento entre a sociedade, o indivíduo e o Estado. No Brasil, nós temos aí a definição de que os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Então, nós temos, por exemplo, uma discriminação racial, um preconceito racial introjetado no âmbito cultural, que aí nós precisamos estudar até de um ponto de vista antropológico, sociológico, ou no viés da psicologia social, e isso repercute lá na sala de aula, né, através de casos de bullying. Por isso, então, nós pesquisamos aí desde 2016 essas relações entre bullying e direitos humanos. Então, digita depois aí na internet, bullying, caminhos para o combate, e nós convidamos você a ler os nossos 2 e-books já lançados com resultados de pesquisa sobre essa relação entre bullying e direitos humanos, e estamos para lançar o 3º livro muito em breve. Então, os direitos humanos, eles incluem o direito à vida, liberdade de opinião, de expressão, direito ao trabalho, educação. Estamos aqui só recordando o que está no escopo dos direitos humanos e o que exatamente aí não pode ser cerceado através de uma violência escolar do tipo bullying ou cyberbullying. As gerações dos direitos humanos são a primeira geração, que se refere às liberdades do indivíduo, aos direitos que competem ao indivíduo, né, aquilo que externa a singularidade da pessoa. A segunda geração, que refere-se à igualdade, é o sentido negativo, no sentido da positividade dos direitos, os direitos fundamentais salvaguardados pelo Estado, né, a igualdade entre os indivíduos. E a terceira geração, que é a fraternidade, que é o compromisso de todos, né, e do ponto de vista também internacional,
com o meio ambiente e com os direitos de todos os seres humanos. Podemos passar, então, e aí é muito importante a gente rever, algo que a gente já precisa ter de cor, né? Vocês sabem o que significa de cor? De cor é de coração, né? Vem do latim. Então, precisamos ter de coração, né, o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Promulgada em 10 de dezembro de 1948, né? Esse evento também é alusivo a essa data comemorativa, que diz que todos os seres humanos nascem iguais e livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Por que destacar esse artigo? Destacar, primeiramente, porque toda forma de violência, seja ela escolar ou não, ela vai contra um fato, né? O fato de que todo ser humano, ele tem a sua dignidade enquanto pessoa, pelo simples fato de existir, né? Então, tudo que vai contra essa dignidade, tudo que impede essa dignidade, seja do ponto de vista cultural, antropológico ou uma vulnerabilidade social, ela vai se transformando em uma forma de violência. E a escola, né, segundo o Plano Nacional de Direitos Humanos, segundo a Constituição brasileira e segundo o ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, a escola é um lugar de promoção dos direitos humanos. Então, um dos eixos fundamentais do Plano Nacional de Direitos Humanos no Brasil é a promoção de direitos humanos. E a escola, a educação, ela tem esse papel de promoção dos direitos humanos, de disseminação, de prevenção. Então, o nosso papel enquanto educador e aquele também que é um estudante, todos que estão envolvidos na comunidade escolar, eles têm, né, este dever, o dever de promover os direitos humanos. Podemos passar para o próximo. Segundo, então, o Plano Nacional de Direitos Humanos, a nossa Constituição, como eu disse, o ECA, nós temos o eixo da promoção dos direitos humanos, nós temos o eixo da defesa e o eixo do controle social. O controle social, onde entram os órgãos públicos de segurança, eles não são os únicos promotores dos direitos humanos. Então, para promover, né, a igualdade, para promover essa efetividade dos direitos, não basta apenas você coagir com mais violência, né, ou criminalizar ou responsabilizar aquele que comete um ato violento. Então, não basta apenas prender alguém, né, que cometeu um ato. Não basta apenas alguém, por exemplo, se você recebeu uma punição por um assédio, né, moral. Não basta apenas uma indenização. Não é só o controle social que efetiva os direitos. Nós também temos os órgãos que defendem, como o Ministério Público, os conselhos tutelares, e nós temos também a promoção dos direitos humanos pela divulgação e prevenção, pela disseminação e prevenção, que é o que nós estamos fazendo agora através dessa live. Então, você, né, já pode cumprir o seu dever de cidadão agora. Se você não curtiu ainda a live, curte, comenta, manda perguntas. Se você não se inscreveu no canal do IFSU ainda, se inscreva, porque isso ajuda, né, o YouTube a divulgar essa live e a permitir, então, a promoção dos direitos humanos. Convida aquele seu amigo que você sabe que nessa hora já saiu do serviço, já chegou em casa, está tomando um chimarrão, então manda o link aí, dá um pause, manda o link da live, porque a gente ainda tem mais 10 minutos aqui de exposição, ainda temos um pouquinho de papo, e aí você vai descobrir por que é importante falar desse tema na concepção de fato, né, fake e efetividade. Então, a efetividade começa agora, com você se engajando nessa luta. Coloca aí um hashtag eu vou, direitos humanos, mais amor, por favor, não é mesmo? E vamos que vamos. Compartilhe essa live para mais pessoas estarem aqui conosco também. Então, existem alguns temas transversais que já estão definidos, né, nos planos educacionais no Brasil,
que trabalham a questão da educação e direitos humanos. Então, vocês têm aqui um slide nos mesmos tons também, como eu havia dito, de branco e verde, e temos a logo do grupo de pesquisa de um lado, e temos no canto a logo do nosso aplicativo, tá? Ela está bem pequenininha, mas eu trouxe aí também, é uma figura de uma menina, né, acolhida por uma mão, né, e que foi um desenho vencedor de um concurso que nós fizemos, onde Milena, nossa estudante do ensino médio, venceu o concurso e disponibilizou essa logo para ser o símbolo aí do nosso projeto de pesquisa, Bullying, Caminhos para o Combate, e do nosso aplicativo Viva Feliz Bullying Não. Então, aqui vem os vários temas: ética, saúde, meio ambiente, pluralidade cultural, orientação sexual, identidade, gênero, sexualidade, questões étnico-raciais, trabalho decente e dignidade, inclusão e deficiência. Então, são alguns dos principais temas transversais que fazem parte da educação e direitos humanos. Então, você que está nos assistindo, que é servidor, né, ou que está vinculado à educação de alguma forma, então é o seu dever e o seu papel, né, enquanto cidadão brasileiro, trabalhar essas temáticas, não importa a área de conhecimento, né, porque isso é trabalhado na nossa postura, a nossa forma de olhar para os outros estudantes, é a nossa forma de acolher os estudantes, de compreender um estudante, por exemplo, que é estrangeiro, haitiano, num contexto sulista, como que eu acolho ele, até o modo de eu me expressar. Isso é trabalhar temas transversais. Então, você é um professor de biologia e começa a aparecer a temática, né, de gênero, de sexualidade. Então, todos esses temas, você também é um promotor dos direitos humanos ao ter uma escuta sensível em sala de aula e trabalhar esses temas. E aqui, né, retirando aí do nosso Plano Nacional também dos Direitos Humanos, os princípios norteadores para a educação escolar e para a formação cidadã, que são dignidade da pessoa humana, igualdade de direitos, participação e corresponsabilidade pela vida social. Então, você, enquanto educador, você, enquanto estudante, no ambiente escolar em que você estiver, mesmo até um ambiente virtual de aprendizagem, você pode ser um promotor dos direitos humanos ao atentar para essas coisas básicas, né? São efetivamente coisas básicas. Podemos passar para o próximo, que aqui nós temos uma imagem de uma menina em situação de sofrimento, é um print de uma reportagem da BBC Brasil no Instagram, que diz a manchete assim: abuso online não pode ser considerado parte normal da vida. Então, nessa reportagem, através de uma pesquisa realizada em Londres, nos Estados Unidos, 20%, né, foi o aumento de casos de discurso de ódio nas redes sociais durante a pandemia, né? Ou seja, houve um aumento do cyberbullying e está ocorrendo um fenômeno que é a naturalização da violência. O próximo slide. No próximo, nós temos a cena de uma executiva que trabalhou para o Facebook, num contexto de uma entrevista, também é um print do El País Brasil, do Instagram, onde ela está mostrando que é uma pessoa de 37 anos, né, vem a descrição, uma engenheira de informática, e ela vai, nessa entrevista, mostrar como que o Facebook, né, como que o Instagram se beneficiam de uma linguagem de indignação, de ódio, para aumentar aí, né, a vinculação, né, dos seus seguidores, e como que isso tem prejudicado os adolescentes. Então, ela diz que a empresa tem conhecimento disso e que a empresa poderia, né, de alguma forma, intervir e não intervém. Então, nós vamos no próximo slide. Eu cito alguns autores que, no contexto, né, da sociedade atual, eles mostram muito esse problema que vivemos hoje com os usos da TEDx e como que isso tem
mudado um pouco o conceito de identidade e como que isso afeta também a nossa discussão aqui sobre a efetividade dos direitos humanos. Então, eu cito alguns autores, como Lipovetsky, que fala sobre a hipermodernidade, onde ele mostra que o hiperconsumo, quanto mais as pessoas consomem, não necessariamente elas estão mais felizes, e que isso tem aumentado o desconforto público à medida em que a pessoa vê o outro bem, ela se sente desconfortável e tem aumentado a discriminação. As pessoas confundem aquilo que é necessário e contingente no âmbito do consumo. Temos a hiperconectividade, que é um conceito do Ham, onde nós percebemos que a cada dia há uma aceleração, né, dos processos, há uma aceleração dos modos de vida, levando a contextos de geração de ansiedade, de síndromes, né, psíquicas e também de relacionamentos complicados via redes sociais e no contexto de socialização presencial também. Isso aparece no conceito do Mauro Mendes Dias de vociferação. As pessoas começam a agir por impulso, a conversar através de imagens, de linguagem simplória, e aí acabam diminuindo a capacidade crítica e comentando excessivamente, dando respostas excessivas no contexto de uma linguagem de ódio que vai só aumentando e que, segundo, né, Zuboff, nós estaríamos num contexto de um capitalismo da vigilância, numa era capitalista onde o objetivo é este mesmo, né? Na era dos dados, o controle das mentes, a mudança de comportamento, onde quanto maior a informação, maior o poder, um projeto de arquitetura global de controle de mentes. E, nesse caso, né, nós seríamos produto e matéria-prima num contexto de redes sociais. E o que isso, né, no final das contas, vai repercutir nessa discussão sobre a efetividade dos direitos humanos? Repercute no sentido de que nós temos aí essas epistemologias abertas, esse contexto do remix, que Pedro Demo já nos salienta, num processo, então, de que há uma perda da figura do autor. Isso tem um lado interessante, porque as pessoas têm voz através das redes sociais, né? Até mesmo usando memes e outras formas de linguagem, mas, ao mesmo tempo, também nos leva a um contexto de netocracia, né? De um domínio aristocrata através da informação, da internet, da tecnologia. Então, até que ponto, né, o que nós falamos tem um lastro, seja ele cultural, seja ele num fato, seja ele até mesmo em relação a um quem disse o que sobre quem, né, que é o contexto que nós vivemos aí, com a proliferação das fake news, o contexto da pós-verdade, que acaba fazendo uma inversão epistemológica, né? A pós-verdade é um conceito que é diferente de mentira, é um conceito que reúne 3 características, que é o crescimento das TDICs, o crescimento do neoliberalismo e do neopopulismo, e o critério de verdade passa a ser, né, vinculado ao patos, à emoção, aos valores. Então, a pessoa considera verdadeiro aquilo que já, de alguma forma, tem a ver com algo que ela já pensava ser. Então, isso vai gerando, de um modo geral, uma futilidade do pensamento, uma não criticidade em relação ao que é visto, observado. Então, a pessoa, ela vê um contexto, por exemplo, bullying, direitos humanos, né, e aconteceu isso. Ela não procura observar, né, o que está por trás, o que é fato, o que é fake, e como trabalhar com a efetividade dos direitos. É o que acontece nos casos dos cancelamentos, né? Quando há os cancelamentos de pessoas que, de certa forma, a atitude delas não combina com o que elas defendem, é como se o seguidor daquela pessoa, ao cancelá-la, estivesse fazendo justiça própria, estivesse, de alguma forma, fazendo com que aquela pessoa fosse penalizada pelo que ela fez, mas isso julga a pessoa, mas não o que está por trás do seu ato.
Então, as discussões sobre realmente os direitos humanos, o que significa aquela ofensa, se há violência ou não e por quê, nós não entramos nessas discussões. E aí é o que eu chamo de geração touchscreen, né? Nós estamos vivendo aí a geração de um toque. Com um toque sobre o celular, eu me conecto ao mundo. Com um toque sobre o celular, as coisas acontecem e nós perdemos a dimensão do que é aquilo que nós vivemos, né, no nosso num processo natural, né, da cadeia da vida, do ciclo da vida, que são processos, né? Nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. Há um ciclo da vida que não é apenas um toque. Então, tudo isso nos faz pessoas muito imediatistas e pouco preocupadas com as relações com o outro e com toda essa discussão que estamos fazendo de inclusão e etc. Eu vejo que Michele já apareceu aqui para mim, então eu acabei não vendo aqui o meu tempo certinho, mas eu vou pedir então para passar o próximo slide, só para a gente ler então essa última frase. Eu não sei como está a projeção aí, para mim a projeção está aparecendo um pouco... Bom, eu vou ler o próximo slide, é um trecho do resultado do meu pós-doutoramento, onde eu falo sobre exploração sexual de crianças e adolescentes. A efetiva garantia dos direitos humanos é de suma importância para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Estes resultam de uma construção social com viés ético, que depende do desenvolvimento da sociedade para sua efetivação e da consciência dos agentes sociais frente à conquista de espaços de emancipação e promoção da dignidade humana, o que torna-se a pauta e a ação da rede de proteção e gera a carência de uma articulação, estruturação e eixos, de modo a possibilitar uma integração transversal e intersetorial das organizações, né? Isso significa que se nós não estivermos totalmente empenhados, nós não vamos conseguir essa efetivação dos direitos humanos, porque envolve a relação da educação com os outros setores da rede de proteção. Podemos passar para o próximo, né? Nessa perspectiva, o educador pode trabalhar conteúdos, procedimentos e atitudes que preparem o estudante para vivências que foquem no equilíbrio cognitivo, físico, emocional, psicossocial, relacional, institucional, ambiental e espiritual. Ou seja, que abarque as subjetividades e singularidades da pessoa humana que o busca. Consideramos esse um grande desafio da educação. A ideia é favorecer atividades que permitam o protagonismo jovem, a valorização das relações intra- e interpessoais, em ambientes intra- e extra-sala de aula, buscando a melhoria da qualidade de vida e o bem-estar no cotidiano escolar. Então, eu e você podemos contribuir, sim, significativamente, de alguma forma, pode passar, e como falei com Vanessa, a gente, inclusive, convida vocês, né, para estarem participando conosco. Eu deixo aí essa pergunta e falo também da necessidade hoje, você pode dar 2 toques, de pertencimento, né? Nós precisamos, de alguma forma, de pertencer a, pode passar. Essa é uma necessidade que o ser humano tem, né? De pertencer a um grupo, de se ver reconhecido, aceito e amado. E eu termino falando, como Vanessa falou, um pouco mais de. Pode passar, eu acrescentei, né, ao que a Vanessa disse, educação, empatia, gratidão, bem-estar, diálogo, mediação de conflitos, pensar no direito das gerações futuras, uma abordagem multidisciplinar, multiprofissional, pensar, inclusive, no direito às propriedades dos dados, e a gente encerra com uma frase do Boaventura de Souza Santos, que é o próximo, que eu acho que ilustra tudo que a gente falou até agora. Lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminem, e lutar pelas diferenças sempre que a igualdade nos descaracterize. Aí pode passar o último, que tenham algumas referências, e já passo a palavra para a Michele e agradeço muito. Muito obrigada, Raquel. Tema excelente, que frase, que falas excelentes, tu e da Vanessa. Muito obrigada mesmo por aceitar esse convite.
considero esses dois temas urgentes, né, nas escolas, na instituição, na nossa instituição em todas, e tratar o bullying como questão de direitos humanos, eu acho que é uma forma excelente, né, de unir a teoria, né, que é estudar o que é direitos humanos, como é que se formaram, a Revolução Francesa, depois, né, e a prática, porque às vezes, enquanto a gente está dando uma aula sobre direitos humanos, pode ser que tenha alunos e alunas na nossa frente desrespeitando os direitos do colega, né, numa ação de bullying. E eu já vou aproveitar, então, e já vou fazer uma pergunta aí para Raquel. Raquel, eu assisti alguns outros vídeos no teu canal do YouTube, né? E eu assisti um vídeo, tu falas do direito aos dados pessoais, né, como um direito humano, ou seja, os meus dados pessoais que a gente coloca ali nas redes sociais, na internet, quando vai abrir uma conta no Gmail, no Facebook, né, quando a gente curte alguma coisa, comenta, né, esses dados, quando a gente faz a conta, a gente aceita ali, né, autoriza aquele monte de letrinha, né, aquele monte de letrinha, né, que eles autoriza essas empresas a usarem nossos dados pessoais. E depois a gente não tem o direito de saber o que eles fazem com esses dados sociais. A gente acaba sabendo que são usados para criar, alimentar algoritmos, que vão nos vender coisas, etc. Né? Mas a gente não tem, uma vez que nossos dados sociais estão ali, pessoais, a gente não tem mais direito a retirá-los dali e nem a saber o que foi feito com esses dados. Né? Daí eu queria te perguntar, essa é uma questão de legislação, né? Ou essa é uma questão cultural? O que tu visualiza, né, dessa questão aí dos nossos dados que deveriam ser direito nosso e não são? Excelente pergunta, Michele. Vejo que é muito pertinente, né, a sua colocação, e é hoje, né, um campo dos direitos humanos, que é o direito à propriedade dos dados. Então, hoje nós temos já uma militância mundial, né, discutindo essa questão, inclusive colocando, porque sempre que nós falamos de uma discussão em âmbito internacional dos direitos humanos, nós estamos também falando de alguns direitos que ainda não se tornaram direitos fundamentais por ainda não estarem nas legislações dos Estados-nações, né? Então, essa discussão, eu me apropriei de 2 documentários, até que eu cito, né, nesse meu vídeo, né, mídias digitais e políticas. Então, são 2 documentários interessantes que eu recomendo para quem ainda não assistiu, que é o Privacidade Hackeada e Dilemas das Redes. E esses documentários, eles mostram um pouco, né, como que é o funcionamento hoje, né, dessa netocracia, desse governo que está se formando através da internet. Então, a meu ver, se nós não tivermos legislações sobre o que é feito com os nossos dados, e se nós não garantirmos os direitos aos nossos dados, nós podemos ter uma tendência a não termos a efetivação de um Estado democrático de direito no futuro. Por quê? Porque nós não vamos conseguir competir com máquinas, né? Hoje, o que eu e você já alimentamos nas redes sociais, se nós pegarmos o nosso histórico do que está alimentado lá, nem nós não nos reconheceríamos, digamos assim, né? Os algoritmos nos conhecem mais do que nós mesmos. Então, hoje nós temos aí a junção da engenharia com a psicologia num processo muito
muito, vamos dizer assim, complexo, né? De estudo de mentes. E nós não sabemos onde isso vai parar, né? Nós podemos chegar a um ponto de não termos mais liberdade, de não termos mais uma efetiva voz. Porque o que nós falamos nem sempre chega ao nosso interlocutor, porque às vezes nem é interessante. Então, se não gera likes, não gera dinheiro, e aquilo não é passado para outras pessoas, né? Então, toda essa discussão surgiu, né, com o caso da Cambridge Analytica, que foi um caso de uso de dados para promoção de eleições políticas, né, de partidos políticos e tudo. Então, até que ponto esse uso desses dados que nós alimentamos, né, ele pode ser feito de forma indiscriminada. Então, isso levou a vários países, inclusive o Brasil, né, a ter uma política uma política maior de proteção de dados, e eu acredito que é uma das coisas que nós precisamos lutar e ficar atentos, né? Quando estivermos usando as redes sociais, quando estivermos utilizando novos aplicativos, atentar para as políticas, né, por trás, a gente não lê as letrinhas miúdas, né, e sai baixando tudo quanto é coisa no nosso celular, e infelizmente a gente está sendo vigiado. Então, as perspectivas não são lá das melhores. Eu acredito que a gente precisa se cuidar. Imagina uma criança, hoje, daqui a 20 anos, a quantidade de dados que ela gerou. Será que realmente ela será um sujeito autônomo? Será que quando ela entrar numa rede social, ela já não vai estar sendo direcionada? É muito romântico a gente dizer assim, não, mas cada um tem a sua autonomia, né? A pessoa é induzida a comprar ou a viver de certa forma se ela quer, mas a automatização dos processos é algo confortável ao ser humano. O ser humano é confortável ele repetir o mesmo procedimento, que isso é menos coisa para pensar. E aí a gente vai emburrecendo. Não sei se você assistiu também um outro vídeo lá, Idiocracia. Eu recomendo também para assistir no meu canal, que nem deu tempo de falar, mas quem quiser depois, entra lá no nosso canal, doutora Raquel Martins, assiste essa Idiocracia, porque eu vou falando como é que a humanidade está emburrecendo mesmo, né? Vale muito a pena, pessoal, aconselho. Eu vou chamar, muito obrigada, Raquel, pela resposta. Eu vou chamar também, para voltar à tela, a Vanessa e a Eugênia, né? Nós temos mais perguntas aí. Se quiser retirar também a projeção, né, já pode, eu acho, né? Eu tirei já tiramos. Ah, sim. Eugênia, quer passar Olá, boa noite. A gente vai, então, não sei se a Vanessa quer entrar também. Essa pergunta foi direcionada a ambas painelistas, Michele? Essa pergunta do... A pergunta foi colocada, não foi direcionada a ninguém, né? Então, imagino que as duas possam responder. Tá bem. Então, foi a pergunta do Antônio, tá? Ele é professor de filosofia do campus Sapucaia. Antônio Madalena. Ele pergunta: como combater o bullying endógeno da competição no sistema escolar, exacerbado pela onda do empreendedorismo? Então, eu não sei se a Raquel quer responder ou a Vanessa. Foi uma pergunta geral, assim. Oi, eu posso falar. Estão me ouvindo? Sim, sim. Eu desliguei, depois, na hora de ligar aqui, satisfação em revê-lo virtualmente, Antônio, obrigado por prestigiar aí nossa live. O Antônio, conheço ele virtualmente, né, de vários eventos já, mas pergunta muito condizente, importante, né?
a meritocracia, ela acaba gerando também uma forma de estresse, uma forma de bullying também, né? E como combater isso? É uma boa pergunta. Olha, a primeira coisa que me veio em mente foi Vygotsky, né? Quando Vygotsky trabalha a questão da zona de desenvolvimento proximal. E quando ele nos mostra que o conhecimento, na realidade, ele é construído socialmente. Então, é importante que aquele estudante que, às vezes, ele tem uma facilidade para determinados conteúdos ou assuntos, né? Ele seja motivado a ser uma pessoa comprometida com a solidariedade do modo geral, né? Ou seja, ele, enquanto um estudante que se destaca, ele vai, junto ao professor, né, coordenar grupos, atividades, e não necessariamente ser uma pessoa colocada num nível diferente do outro, mas ele saber que aquele conhecimento ou aquilo que ele tem de potencial é também para serviço de toda a sociedade, né? Então, se alguém ela se destaca em relação a um tipo de conhecimento, ela tem também um compromisso social, né? Com o lugar dela, né? Socialmente falando. Só que isso nas redes sociais é um pouco mais complexo e complicado de combater, né? E o que nós temos observado no nosso grupo de pesquisa é que existem muitos casos de bullying nesse sentido, e que também é mais complexo ainda a inclusão do aluno que está fora da média, né, em termos de rendimento escolar. É um caso muito complexo. Vanessa, quer falar um pouco também? Consegui. Não, Raquel, eu acho que tranquilo a sua colocação. Então, eu acho que eu vou fazer uma pergunta para a Vanessa, né? E depois a gente vai fazer algumas perguntas para ambas aqui, tá bem? Vanessa, assim, eu gostaria que tu pudesse falar um pouquinho. Eu estava refletindo sobre isso, que se a gente poderia estar compreendendo o bullying, né, de tipo psicológico, né, pensando naquela divisão que tu nos trouxe a partir da tua pesquisa, né, dos tipos de bullying. Então, esse bullying do tipo psicológico praticado por crianças e adolescentes, né, se ele poderia estar sendo um início de práticas humilhantes e constrangedoras, que se elas não forem coibidas, né, ou reparadas, se essas práticas não poderão no futuro estar perpetuando, né, lá na idade adulta desses jovens, perpetuando nos ambientes de trabalho, de estudo, e caracterizando nesses ambientes situações de assédio, né? Caracterizando, então, num contexto de trabalho, né? Num contexto de estudo, já enquanto adultos, né? Esses jovens poderiam estar disseminando práticas de assédio moral, né? Então, se tu percebes, assim, pela tua experiência, que existe essa relação, né? Que poderíamos estar estabelecendo uma relação dessas práticas que não são coibidas com esse adulto praticante de assédio moral no futuro, digamos assim. Obrigada. Ótimo, Eugênia. A gente percebe assim que o bullying ele precisa ser parado. Então, eu acredito que enquanto a gente conseguir, na origem do problema, não, se a gente perceber isso na infância, principalmente na juventude, né, no início ali da adolescência, essa questão da afirmação, e que ele consegue perceber, então, essas vantagens ou esse domínio sobre um grupo, então ele precisa ser, de certa forma, trabalhado ali neste momento de formação, para que a gente evite realmente esses adultos, né, que a gente possa ver lá no ambiente de trabalho, na sua instituição, de ensino, como assediadores.
né? Então, a gente precisa realmente esse trabalho de identificação da situação, e é um trabalho com a família, né? Então, é a gente ali na origem do problema, a gente já fazer esse trabalho com uma equipe multidisciplinar. Então, identificando, e aí, quais são os próximos passos? E trabalhando essa questão da problemática. Por isso que a gente fala que é na escola esse espaço, porque é um espaço educativo. A gente muitas vezes tem algumas ações que são punitivas, mas o nosso objetivo é o educativo. É você trabalhar, digamos, as causas, as consequências, as responsabilidades que esse cidadão, que ele tem sobre as suas ações, né? Então, é trazer esse espaço de reflexão. Então, não pensando simplesmente na instituição de dar carta de transferência para o estudante, de tirá-lo da escola, de tirá-lo do convívio, é fazer com que ele realmente desenvolva esse senso, né, de justiça, de uma cultura de paz. E uma das coisas, como a Raquel ela falou muito bem na fala dela, que eu não trouxe na minha, essa questão dos pares. Porque a gente vai entender que o bullying, ele é entre os pares. Digamos, se é uma relação de deixar o estudante constrangido, passar por situações vexatórias, situações de constrangimento, feita entre professor e aluno, ele já não é bullying, né? Ele é assédio, como a gente tem conversado aqui. Então, precisa realmente dessa conversa para a gente entender o que é o que, quem é quem, de que forma ela acontece e como a gente pode tentar mediar essa situação para que a gente tenha adultos aí na nossa sociedade emocionalmente saudáveis, né, com a consciência do papel de respeito que ele precisa desenvolver e desempenhar no seu convívio social. Então, são questões que precisam ser tratadas, sim, neste ambiente educativo. Obrigada, Vanessa. Michele, não sei se tu queres fazer mais uma pergunta para a Raquel. Michele, tu está sem... Desculpem, gente. Eu acho que eu cliquei 2 vezes ali. Bom, o que eu estava dizendo é o seguinte, né? Eu acho que a Vanessa já respondeu uma questão que eu tenho. Né? Eu sou professora há muitos anos, já dei aula em escola fundamental, já dei aula para alunos de 6º, 7º, 8º ano, nono, né? Agora estou dando aula para alunos do ensino técnico, ensino médio técnico, que a gente percebe, né? O aluno que pratica o bullying, né? Muitas vezes é vítima, né, de alguma violência, algum sofrimento, ou foi vítima. Né? Então, é um aluno que também tem que ser olhado, né, com afetividade, né, punir este aluno simplesmente não tem efeito nenhum, porque né, só reforça o comportamento, na verdade, né, muitas das vezes. Então, o que funciona às vezes é a conversa. Mas então, eu vou avançar para outra questão, que é a seguinte: essas alunas e alunos que praticam o bullying e que sofrem o bullying também, quando esse bullying está relacionado a racismo, homofobia, porque né, a gente enxerga, né, que muitas das situações de bullying estão relacionadas a alguma dessas questões sociais. Né? Esses alunas, será que percebem, né, que tem esse pano de fundo social aí, preconceituoso por trás? Ou é uma coisa que também vai depender da escola, de trazer essa conversa, como a gente estava falando na palestra de hoje à tarde, né, uma escola antirracista, uma educação feminista? Essa é a minha pergunta para vocês duas. Pessoal que está nos assistindo, podem deixar questões aí no chat do YouTube, tá? E a gente repassa aqui para as convidadas. Vou começar respondendo, então, Vanessa continua. Pode ser, Vanessa? Então, eu queria, inclusive,
para responder a sua pergunta, Michele, tenho que pegar um pouco do que a Eugênia perguntou antes e o que a Vanessa respondeu antes, né? Sobre o processo de formação desse sujeito, né? Então, esse sujeito está conosco, por exemplo, como estudante do ensino médio. Então, muitas vezes ele sofreu violência, né? E isso levou a ele se tornar um sujeito violento. E aí, durante o processo de formação dele no ensino médio, não houve mudança desse comportamento. E aí ele continuou no seu ambiente de trabalho depois, como a Eugênia relatou, sendo um sujeito violento, né? E aí vamos entender, né, gente, que a violência, nós não estamos falando só de violência física, até porque no Brasil, né, o que nós temos percebido nas nossas pesquisas é que a violência escolar, tipificada como bullying, está mais voltada ao aspecto simbólico e verbal, né? Mas não deixa de ser uma forma de violência. Então, muitas vezes, ele tem consciência, né, de que sofreu violência e que está reagindo com mais violência ainda, né? E a gente observa, por exemplo, em respostas sobre como acabar com bullying ou por que você praticou bullying, que alguns deles têm essa consciência de que ele está fazendo para revidar algo e porque ele acha que é a violência que combate a violência, até porque nós tivemos aí 3% das respostas do nosso questionário de como combater o bullying eram sugestões de mais violência, né? Então, isso é algo sério, que mostra que existe uma consciência e há uma escolha pela violência, né? Esses dias mesmo, num programa televisivo, houve entrevista com haters, e eles disseram que tem prazer em colocar comentários maldosos e ver a repercussão desses comentários, né? Então, é um tipo de comportamento que tem sido disseminado e que a gente precisa começar a se atentar em como trabalhar isso no contexto escolar, porque a escola é um ambiente de formação, como eu disse para vocês, pelas nossas leis, né, brasileiras, é um lugar de promoção dos direitos humanos. Então, é responsabilidade de todos dentro da escola, desde o moço que está na portaria, desde a moça que faz a faxina, e desde o próprio estudante. O estudante também é responsável. Nós falamos muito de direitos humanos e às vezes esquecemos de falar dos deveres. É o dever do espectador que vê um caso de bullying levar esse caso à coordenação. É dever de quem sofre o bullying não ficar calado, né? Não só por ter os seus direitos salvaguardados, mas também pensando em outras pessoas que poderão sofrer como ele está sofrendo. Então, é algo muito complexo, né? E um dos pontos que eu queria salientar é que a resposta não é imediata, né? Não é assim, nós vamos dar uma palestra e as pessoas vão parar de praticar o bullying. Nós estamos falando, né, no caso agora respondendo a pergunta da Michele em específico, de alguns padrões de comportamentos que estão enraizados na nossa cultura. Então, a própria pessoa, muitas vezes, né, nós falamos daqueles 3%, agora vamos falar do restante que pratica o bullying, que, infelizmente, da gente, nas pesquisas que a gente tem feito, tem crescido os casos de bullying, né, chegando a 50%. Né? Então, esses outros 47% muitas vezes praticam e não têm a consciência de onde vem, né, a raiz cultural, antropológica desse ato violento. Então, ele não tem a consciência que a linguagem dele é racista, homofóbica, né, sexista, que ele está reproduzindo uma normatividade e que ele está, através da sua linguagem, da sua fala e das suas atitudes, excluindo alguém do meio social. Então, é muito comum, né, a naturalização da violência e a invisibilidade da violência. Por isso que é importante lives como essa, a gente conversar sobre isso e, inclusive, esse processo educativo da própria pessoa, ressignificar o que ela disse, como ela falou, o que ela fez, né?
Então, é uma questão de um processo de educação mesmo, né? A questão da cultura de paz dentro da instituição de ensino, ela vem com todas essas bandeiras que precisam realmente ser incorporadas dentro da instituição. Então, a questão dos direitos humanos, ela implica automaticamente nessas questões de combate a todo tipo de ações, né? Como eu disse, que são ações de propósito, de tentar medir as pessoas com as nossas próprias medidas, de tentarmos colocar as nossas vivências acima da do outro. Então, aí que nasce, né, essa raiz ali do racismo, da homofobia, da intolerância. Então, são coisas que precisam ser realmente trabalhadas para que a nossa sociedade seja esse processo de dentro para fora, né? Dentro desse processo de criança, de formação. Então, a gente vê vários experimentos sociais em que a gente percebe que as crianças elas não têm essa questão do racismo, da homofobia, todos são iguais a elas. Né? Então, a gente tem permitido que socialmente essa cultura, né, se comece a naturalizar, e a gente não pode tornar isso de forma alguma algo aceitável dentro das nossas práticas, né, dentro das nossas vivências. Então, como a gente falou, é esse o espaço que precisa ser realmente trabalhado para que essa mensagem realmente ecoe, que essa mensagem realmente ganhe vez e voz, né, de que todos nós temos os nossos direitos, todos nós somos diferentes sim, e precisamos nos respeitar nas nossas diferenças. Então, esse que é importante deste nosso papel enquanto educadores. Né? Então, a gente tem que ser incansável em propagar, em falar, em dizer não aceitamos, aqui não. Então, eu acho que são coisas que precisam realmente fazer parte do nosso contexto, do nosso dia a dia. Fantástico, Vanessa e Raquel. Eu entendo dessa forma também que principalmente o professor que tem contato diário com o estudante, ele não pode ficar calado frente a essas situações, né? Eu vinha conversando com a Michelle antes de começar a live e nós vimos justamente discutindo sobre isso, a importância de pontuar esses atos, de não aceitar esses atos dentro da sala de aula, né? E até minha pergunta era justamente nesse sentido, né? Que a gente não pode permitir aceitar essas atitudes, né, violentas como se fosse algo normal, né? Como um ato banal, né? Como vocês já trouxeram aqui, como uma brincadeira da fase da adolescência, né? Porque normalmente, né, não é uma brincadeira, né? Existem, claro, situações que são brincadeiras e que, como a Raquel muito bem pontuou já, né? O outro aceita, mas também temos que verificar se realmente é uma aceitação verdadeira, né? Ou se é só a pessoa diz que não se importa porque quer ser aceito no grupo, né? Porque a gente sabe que os adolescentes eles têm essa necessidade, todos nós, né? Como bem a Raquel colocou, temos essa necessidade de pertencer, de pertencimento, de ser aceito. Então temos que ter muito cuidado, né? Nas nossas relações. Não sei se tu quer fazer mais alguma pergunta, Michelle. Se temos mais perguntas do público. Posso fazer, mas eu posso passar a noite fazendo pergunta. Vocês têm que me dar um limite. A conversa está muito boa. Né? A gente já passou de 1h30 de live. Na realidade, a gente está se encaminhando para o final. Até eu convido o público aqui presente, se tiver mais alguma questão, podem encaminhar para a gente já ir realizando, então, o nosso fechamento. A gente consegue passar aquele vídeo de encerramento, eles são 3 minutinhos, que eu acho que a gente poderia, como uma mensagem final ali, né? Pode ser. De dizer que muitas vezes a gente precisa parar de estabelecer padrões para a gente ser aceito. Né? Isso, então, ótimo. Então, assim, se a gente tiver a oportunidade de assistir, acho que podemos assistir agora. Não sei agora. se a Marina consegue projetá-lo, eu coloquei o linkzinho do YouTube. Vamos ver aqui. Eu que estou na apresentação, será que pode colocar o link ali de novo? A
Mariana está procurando o link. Enquanto isso, né, já que a gente vai finalizar com o vídeo, não sei se vocês querem dar uma última palavra, falar alguma coisa para o pessoal que está assistindo, fazer uma finalização. Eu quero dizer mais uma vez que, né, agradecer o convite, dizer que é uma honra estar aqui junto com todos vocês, e que por mais que estamos vivendo tempos difíceis e inclusive de retrocesso de alguns direitos adquiridos, né, em relação à temática dos direitos humanos, dizer que eu ainda acredito, né, que nós podemos viver num mundo melhor. E a questão do diálogo, né? Eu acho que a palavra diálogo é uma palavra que nós precisamos resgatar no nosso dia a dia, né? De uma escuta real do outro, de critérios ao se falar. Eu só vou saber que uma coisa não é uma simples brincadeira, que é um ato violento, se o outro também me comunicar. Então, a comunicação, nós estamos vivendo a era da comunicação e, ao mesmo tempo, né, nós temos muitos acessos, estamos aqui, por exemplo, reunidos, pessoas de vários lugares, né, do Brasil, outros vão assistir essa live também de vários lugares, né, mas ao mesmo tempo que a gente tem esse tanto de acessos, nós às vezes estamos invisibilizados, né, mudos, né, e não estamos percebendo uns aos outros, não estamos dialogando. Então, é só esse ponto que eu queria ressaltar, deixar como mensagem final, e espero que todos aí baixem o nosso aplicativo, divulguem essa live, e quem quiser participar conosco também, engajar no nosso grupo de pesquisa, está convidado. Uma satisfação enorme estar aqui com você. Dizer que esse vídeo foi uma das ações que os alunos produziram, foi um festival de vídeo chamado Curta BLV. Então, os alunos, eles se inscreveram, fizeram poesias, vídeos, músicas, e nós fizemos um apanhado das falas, dos discursos dos estudantes, dos vídeos que eles produziram, então nós trouxemos trechos. Então, foi uma construção que nós fizemos um compilado dos estudantes. Tá? Então, se quiser passar, por favor. Devido às minhas características físicas, principalmente no que diz respeito ao meu cabelo e nariz, muitos colegas de classe não me deixavam concentrar na aula. Até som de apelidos acompanhados de objetos atirados na minha pessoa pelos mesmos. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. Maltrataram um colega por conta da sua raça e cor. A vida é tão rara. Eu vi alguém sofrer bullying na escola por conta da sua orientação sexual. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Toda vez nos corredores, sempre as mesmas coisas, as mesmas piadas sem graça disseminando. Um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma.
eu sei, a vida não para. O adolescente que sofre bullying é um adolescente que não está nos padrões estabelecidos ali para aquele grupo, sabe? Ele não é o suficiente, ele não é forte o suficiente, não é bonito o suficiente, não é magro o suficiente, não é branco o suficiente. Então a gente precisa parar de estabelecer padrões. Lindo vídeo, parabéns pelo trabalho, Vanessa e Raquel. Excelente para refletirmos sobre esses padrões que nos engessam, né? Que nos fazem perder a espontaneidade de ser, né? E em nome de uma aceitação, né? De um padrão social que nos foi imposto, que nos é imposto, né? Desde muito cedo, desde que nascemos, e que precisa ser questionado, que eu acho que isso vocês trouxeram na noite de hoje, né? A importância dessa conscientização crítica, desse pensamento crítico, né? Que Paulo Freire, né, já nos traz, está muito presente, né, nos textos dele, nos livros, na literatura, que nos inspira na área da educação. A importância, então, de realizarmos essa reflexão sobre os padrões que nos são impostos, ao invés de simplesmente reproduzi-los sem pensar, porque essa sociedade, né, atual, em que a música já nos trouxe aqui, né, as pessoas têm muita pressa de viver, né, e o conhecimento, ele gira, ele é muito rápido, tudo é muito rápido, e a importância de fazermos pausas, de olhar para o outro, de dialogar, como a Raquel muito bem trouxe, né? E perguntarmos, será que precisamos correr tanto? Para onde estamos indo? Né? Então, talvez fica esse questionamento, né? A importância de pararmos um pouco, olharmos para o outro que está do nosso lado, e nos conectarmos, né? Então, acho que hoje eu estou muito feliz, porque acredito que a gente conseguiu estabelecer essa conexão aqui, e vamos continuar nos conectando e trazendo esse tema para toda a nossa comunidade acadêmica, e refletindo e tentando, sim, combater todas essas formas de violência, combater o bullying, que esse é um dos principais objetivos que a gente tem com a nossa política de prevenção, enfrentamento, né, e erradicação dos assédios e violências dentro do IFSU. Né? Nós estamos construindo essa política junto com a comunidade, né, temos a nossa campanha IFSU Livre de Assédio, e esse seminário de hoje, de Direitos Humanos, vem ao encontro dessa proposta, dessa política, né? Porque, sim, são violações de direitos humanos que precisam ser combatidas por todos dentro da nossa comunidade, né, escolar, né, por docentes, discentes, técnicos, administrativos, e estou muito feliz também que esse seminário também ele está fazendo um fechamento desse ano, que foi, apesar de difícil, a gente sabe que é um ano de pandemia muito difícil, mas que a gente conseguiu trabalhar sistemáticas incansavelmente todos os meses através do projeto Conexão no GEDES. E agradecer a todos os campos, todos os representantes do NUGEDES,
de todos os campos do IFSUL, que quinzenalmente se reuniram com a gente para pensar essas lives, né? O professor Evandro, que nos apresentou a doutora Raquel, né? Gratidão, né? Por nos apresentar, então, as nossas painelistas da noite de hoje, né? Então, eu gostaria de agradecer e finalizar, então, desejar uma boa noite a todos e a todas. Não sei se tu queres falar alguma coisa, Michele, agradecer aos nossos intérpretes que ficaram aqui conosco até esse horário, a gente já atrasou um pouquinho hoje, né? O Felipe, a Alexandra, muito obrigado. E obrigado a vocês, queridas Raquel e Vanessa. Nos encontramos em breve, com certeza, para próximos eventos. Gratidão, pessoal. Muito obrigada, boa noite. Muito obrigada a quem nos assistiu, obrigada a todos aqui que participaram e todos. Uma boa noite e continuamos esse papo com certeza em outro momento.